Fala, meus queridos, voltando então aqui para mais uma aula do nosso projeto. Vamos lá, dando continuidade, começando a criar as nossas notificações através de uma flat list, perfeito? Então a partir de agora a gente já vai importar o arquivo. Eu criei dois arquivos aqui, ó, new notificação e recém notificação, tá? Eu já criei algumas para adiantar para você não ver eu criando toda esses processos. No final dessa aula, já na hora que eu terminar, eu já vou subir o código para que vocês possam pegar o arquivo aí também, beleza? Ou no momento que você estiver assistindo o arquivo já vai estar disponível lá no repositório, tá bom? Eu vou importar esse new notificação aqui primeiro, eu vou até deixar ele aberto aqui do lado, vamos lá. Eu vou importar ele logo aqui abaixo, aqui, deixa eu ver, espaço, import, aqui, from, vamos lá, ponto barra, vamos descer mais uma hierarquia, aqui ó, ponto barra, mais uma, aqui agora a gente começa a pegar o útil, barra, e agora eu pego a new transaction, beleza? E aqui dentro eu vou dar um Ctrl barra de espaço, ó, eu vou conseguir importar ela aqui. E agora nós vamos colocar nesse lugar desse array que eu tinha colocado. Eu vou começar a criar o nosso componente, mas deixa eu fazer o seguinte, ó, eu vou fazer de forma diferente, um pouco mais simples. Eu vou recortar, eu vou tirar essa parte aqui. Eu vou fazer assim porque eu não preciso usar retorno. Eu já uso direto, perfeito? Então eu já consigo usar direto aqui dentro o nome. Eu vou tirar isso aqui também, que não precisa agora de primeiro momento confunde. Só isso aqui já é o suficiente para que a gente possa estar já trazendo os itens para a gente aqui, perfeito? Ó, se você observar, eu estou trazendo já todos os dados lá. Agora eu vou trabalhar na criação do nosso componente. Vamos lá no nosso template para que a gente possa ver como que a gente vai fazer. Ó. Primeiro vem a hora, um componente de hora. Depois vem um título e depois vem o tipo, o que foi feito. O que foi feito, se foi um débito, se foi um pix, essas informações que vai ter. Então aqui dentro nós vamos ter duas divisões. Nós vamos ter um botãozinho aqui que ele vai indicar se ele foi feito pagamento ou se ele foi feito crédito, e nós temos um outro botãozinho pequenininho aqui em cima se ele já foi aberto, perfeito? Se ele já foi verificado, ou se ele está ativo ou se ele não está ativo. Voltando aqui, eu vou tirar isso aqui, eu vou criar aqui um content flat, que é um componente que vai abraçar todos, ou eu poderia colocar um fragment. Eu quero trabalhar nesse processo para que eu possa ter um pouco de folga nele, porque eu quero trabalhar com estilização aqui dentro. Eu vou começar a criar os componentes aqui. Eu vou colocar o date, eu vou colocar um date no notification text, e aqui dentro eu vou colocar uma data normal aqui, tá? 1º/2 de 2023. Vou colocar uma data normal até só para simbolizar, mas depois a gente vai começar a usar o dos itens aqui do render, beleza? Eu já vou importar aqui em cima. Deixa eu importar os outros componentes, já para a gente começar a criar esses componentes também. Pronto. Eu vou copiar. Opa, aqui não, aqui no estilo. Dou um Ctrl D para selecionar os três, tiro. Ctrl seta para a esquerda, você vai lá no início, tá? Export const. Ctrl seta para a direita, ele vai lá para o final. Style de ponto view, vou colocar tudo com view. Pronto. Deixa eu tirar essas barras aqui que entrou. Pronto, tá. As nossas notificações está construída, já está basicamente quase pronto aqui. Ele já está basicamente replicando, porque eu não preciso criar as duas, que ele já faz essa leitura e já cria os dois componentes, essas duas aqui para gente, tá? Então, pessoal, beleza? Por enquanto eu estou deixando essa data aqui mesmo, tá? Mas daqui a pouco a gente já vai renderizar essas informações tudo certinho pra gente. Então, pessoal, na aula de hoje seria só isso. Já na próxima aula já vai executar aí para ver como tá ficando. Perfeito? Valeu, um abraço e até a próxima aula.
Fala, Dev, voltando então aqui para mais uma aula do nosso curso. Vamos lá dando continuidade aqui com o nosso desenvolvimento. Na aula passada a gente já começou a criar os componentes, até para ficar muito difícil para você entender. Nós estamos trabalhando com aulas menores, com vídeo agora, tá bom? Então vamos lá. Nessa aula agora a gente vai dar continuidade aqui. A gente teve um impasse até então assim. Tem como corrigir. E é fácil de corrigir, teria que fazer alguns detalhes para fazer essa correção aqui, ó, que ele não está entendendo essa tipagem, teria que fazer a tipagem, fazer uma estrutura bem mais complexa. E para a gente corrigir isso, eu vou deixar esses dois arquivos aqui, criado aqui, e eu vou trabalhar com a flatlist aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou importar aqui o nosso import, a nossa flatlist do React Native e vamos utilizar ela aqui dentro, tá? Então, para fazer essa correção, você pode ver que ela até corrigiu aqui, ó. E se eu der um ponto, um item ponto agora, ele tem aqui o date time que eu quero. Olha lá, aí já traz a data certinha pra gente, tá? Eu só vou aqui, eu vou colocar em data normais mesmo, porque eu não vou trabalhar com conversões de data agora, deixa isso aí mais para frente. Eu vou colocar aqui primeiro /2/2023. Essa aqui eu vou colocar dia 30 de janeiro de 2023. Então eu vou colocar essas datas, apareceu as duas datas corrigidas, eu vou colocar assim mesmo. Mas quando você tiver num banco de dados, essa data aqui é gerada automaticamente, é ela que você vai trabalhar. E aqui a gente pode começar a dar estilização aqui para os nossos itens. Você pode ver que aqui nós temos dois componentes. Vamos olhar no nosso Figma. É um componente e nós temos outro componente. Esse componente ele tem uma largura de o width de 310, o height dele de 88 e o width dele de 310. Eu vou fazer assim, ó. Eu vou trabalhar aqui, ó. Esse aqui é o nosso componente, Content Flat. Eu vou trabalhar o Content Flat aqui, ó. Eu vou colocar um width de 100%. A altura dele eu vou colocar 88 pixels. 88 pixels, já dou uma distanciada. Ele tem aqui um background de right, background color. Se você vir aqui, ele está pegando lá do nosso tema, right, ó, tá? Eu estou pensando aqui, eu acho que nós vamos ter que colocar um outro componente por fora que abraça todos eles, para a gente dar um background e expandir ele. Nós vamos colocar aqui, vamos colocar aqui new notification flat. É esse aqui que vai ser cada um dos componentes. E a gente vai criar ele aqui. Vamos só trazer ele para cá. Eu vou colocar ele abaixo aqui, ó. Export const. Ele vai ser uma view mesmo. Agora sim, vamos aqui no nosso flatlist. Show false. Vamos criar os outros componentes aqui. Eu também tenho um título, data, title notification, data title notification, e nós temos também a parte do tipo, né? Que tipo que foi? Ele deu até uma opção, o Copilot tem uma opção aqui de colocar como o texto aqui, beleza? Eu só vou minimizar aqui para que possa ficar melhor, para que vocês possam ver. Pronto. Aqui. Agora nós temos que criar todos esses componentes aqui agora, tá? É bem demorado. Eu salvei lá, deu erro, não se preocupe com isso, que nós já corrigimos.
Deixa eu só vir aqui no nosso... É subtitle mesmo, né? Eu vou mudar esse subtitle aqui para type, tipo, tá? Então aqui vai dar um erro, nós temos que vir aqui corrigir. Ele fica mais correto com o condizente da informação, perfeito? E é isso, ó, nós temos aqui algumas informações legais. Agora nós vamos criar todos esses componentes estilizados aqui. Selecionar um, ó, você só dá um Ctrl D e seleciona tudo. Ctrl, seta para a esquerda. Export. Export const. Então tá, pessoal, depois do nosso componente criado, agora a gente vai chamar eles aqui, ó. Eu vou tirar esses dois aqui, para não ficar até confundindo, beleza? Agora, depois do nosso componente criado, eu vou ver como que ficou lá, vamos lá dar uma olhadinha. Tá, nós temos que mudar esse erro aqui, tem por causa do seguinte, nós temos texto aqui e a gente colocou ele como view, então por isso a gente tem que mudar ele também, tá? A descrição, ela é um texto e o title, não, aqui é uma view mesmo, aqui que é um texto e aqui é um texto também, tá? Para fazer essa correção. Se a gente vir aqui agora, já aparece tudo certinho aqui pra gente, ó, tá bom? Das duas notificações, com a data, tudo certinho. A gente vai trabalhar nesses processos aqui agora, para que a gente possa colocar um botãozinho aqui em cada um. Aqui, para ele dar uma distanciada, a gente vem no Content Flat aqui, ó, dá margem top, vamos ver. Margem top, isso, deu uma distanciada, ficou legalzinho. E a gente vai colocando, ó, border radius de 10 pixels, ele deu uma arredondada, vou colocar um 5 para ficar uma arredondação suave. Então, perfeito, pessoal, essa aula já foi muito. Na próxima aula a gente já vai terminar esse componente, colocar o botãozinho aqui. Valeu, um abraço e até a próxima aula. Fala, meus queridos, voltando então aqui para mais uma aula do nosso projeto. Vamos dando continuidade com o desenvolvimento da nossa aplicação, a carteira. Na aula passada você viu que a gente deixou meio brutão aqui os nossos componentes. Tivemos algumas dificuldades aí enfrentadas no caminho e é isso que acontece com você que está iniciando. Nós vamos tirar esse background color, perfeito. Ele deu um contraste legal. Agora, o que nós vamos trabalhar? Nós vamos trabalhar agora, vamos trabalhar com outro componente, com o botão. Esse botãozinho aqui, ó, eu vou colocar aqui no final, atrás, fora da nossa flat, eu vou colocar como um new button notification, pronto. E aqui dentro eu vou criar o texto do botão, que o Copilot já está até dando aqui para mim. Ele pegou o mesmo nome, só que no final ele acredita que eu quero colocar isso. Só que aqui, olhando para um lado, a gente não vai ter texto, a gente vai ter o ícone aqui dentro, né? Vamos lá olhar, é um ícone que tem uma bordinha para cima. Vamos ver aqui no fósforo. Icon Arrow. É um Arrow Cycle. Pode ser esse aqui, ó. Esse componente aqui, beleza? Deixa eu só voltar aqui. E seria isso. Claro que agora a gente tem que importar o botão aqui do fósforo icon. Ele já importou aqui em cima para mim. Deixa eu só organizar as importações. Deixa eu só colocar para baixo e pronto, ficou organizado. Ele deu erro aqui, que eu não criei esse botão aqui ainda, perfeito. Vamos lá no nosso estilo criar, que é um botãozinho. Export const. Aqui o nosso botão com touch. Beleza. Agora nós já temos um botãozinho aqui, para a gente já trabalhar com ele. Só que ele está aparecendo aqui embaixo, ele está aparecendo em algum cantinho. Aqui o nosso, vamos dar uma organizada no nosso botão aqui. Eu vou tirar essas duas opções aqui.
Eu vou comentar elas. Eu vou colocar elas, vamos dizer assim, eu vou colocar elas aqui. Eu vou diminuir aqui primeiro, eu vou diminuir para uns 50 pixels, para que possa ficar melhor de aparecer. Essa opção aqui do height de 80, trazer para cá. Eu vou dar essa responsabilidade para esse componente. Ó, você pode ver que ficar tudo bugado o bagulho ali. Deixa eu só comentar de novo, aí a gente volta, beleza? Eu vou definir aqui 80 pixels, 800 não, 80%. 85. Isso, ficou legal, 85. Pode ir até um 83% por aí, ó, ficou legal. Agora eu vou colocar aqui um align item center, um justify content center para alinhar o botão no centro, perfeito. E agora a gente só tem que passar, ó, ele ficou um botão clicável. Ele não rola também, porque ele só é duas opções mesmo que tem aqui. E a gente vai trabalhar agora com a estilização dos nossos componentes. Aqui ele é um cinza. E o tamanho dele é, deixa eu ver aqui o tamanho do texto. É um 10, tá? Bem pequenininho. É o data, font size. 10 pixel, beleza? Não é font weight, é color. Aqui vou pegar um gray mais bem fraquinho. Pronto, vamos só. Olha, ele ficou pequenininho, ficou um gray ainda, ficou um gray forte. Vamos pegar um gray aqui, um gray 6, vamos ver. Bem fraquinho mesmo, tá? Deixa eu só pegar o nosso arquivo de tema aqui para a gente ver as coisas que eu não me recordo. Não me recordo mais. O gray 6 é um gray bem fraquinho mesmo. Então é isso mesmo. Então pegamos um gray 6. Eu acho que a fonte ficou muito pequena. A cor não tá pegando porque tá tudo maiúsculo aqui, ó. Por isso que não tava pegando. Olha lá, agora pegou. Ficou até demais agora. Por isso que eu vi que não tava pegando nada. Eu falei, não é possível. Aí, ficou legal. Isso aqui. Agora vamos pro texto aqui. Ele é um 13. Um 13, weight de 500. E ele também tem uma cor de 38, 36, 38, 53. Margem top não. Fonte size de. Aqui, vamos dar uma font size de 14. Font weight de bold. Não é bold, né? 500. 500. E o color dele de black. Podemos escolher uma outra cor também aqui, ó. Aqui no nosso tema tava uma cor, um azul bem escuro, né? Vamos aqui. Aqui no tema você pode achar uma cor aqui, um azul bem escuro mesmo, ou algo, um tipo secundário, entendeu? É aqui no texto. Coloquei, vocês viram que eu tinha colocado errado, né? Se vocês quiserem ver esse componente, ó, background, eu vou colocar um tomato aqui, ó. Esse é o background desse texto aqui, beleza? Vamos a description, view, description. Pronto, vamos só lá olhar qual é o tamanho dele. Ele vai pegar a mesma cor, um gray. Inspector L10, mesma coisa. Então,
a gente já pode vir aqui, ó, nessas configurações aqui, ó, e copiar ele aqui e colocar aqui embaixo. Cartão de crédito. Beleza. Agora já está quase prontinho. Aqui no nosso ícone, a gente vai fazer uma verificação de cor, mas a gente pode colocar uma cor para ele. Vamos pegar lá do nosso tema, não importou aqui, ó, corte, use theme, do próprio style component. A gente vai criar a variável, instanciar ela aqui, ó, const. Eu vou desestruturar e eu pego só a variável que eu quero, ó, tem fonte e cor, beleza? Eu vou pegar só a cor. Eu vou usar aqui dentro agora, para me importar, ó, tem todas as minhas cores aqui, ó, um green. Olha lá, já ficou verde. Eu vou vir aqui, pegar um verde mais vivo, um verde, esse green 2, ó, tá vendo? Você vem aqui, dá uma olhadinha. Aqui eu vou fazer uma verificação depois, tá? Porque aqui no nosso estilo ele tem um vermelho ou tem um verde, tá? Se ele tá ativo ou não. E nós temos esse vermelhinho, se ela foi lida ou não, tá? E a gente vai criar esse componente aí, esse botãozinho aqui na próxima aula. Então, pessoal, a nossa aula de hoje seria isso. O nosso componente vai tomando forma. Eu só vou ver um detalhe aqui, ó. Ele tem um border radius de 17 pixels ou 16, do jeito que você colocar. Eu vou colocar essa mesma medida aqui no nosso estilo, aqui no nosso border radius aqui, ó, a gente deu de 5, eu vou dar de 17 pixels para ele ficar bem mais arredondado, ó. Logo aqui abaixo você vai ter todas as outras notificações, vai ter uma barra de rolagem aqui que vai conseguir scrollar para você. Essa aqui não consegue porque ela foi definida com uma quantidade de 2 só, então ele não tem uma quantidade específica para rolar. Aqui vai ser sempre 2. Então, pessoal, na aula de hoje seria só isso. Valeu, um abraço e até a próxima aula. Fala, Dev. Voltando então aqui para mais uma aula do nosso projeto. Vamos lá, dando continuidade com o desenvolvimento da nossa aplicação. E agora a gente vai continuar da onde que a gente parou, né? E a gente, basicamente, mais de mês sem gravar a aula aqui da nossa aplicação. E hoje a gente vai continuar. A gente tinha parado aqui em notificação. A gente falta corrigir alguns detalhes aqui ainda da nossa aplicação. E a gente vai dar continuidade aqui. É claro que por enquanto está sendo tudo mocado ainda. Nada que a gente esteja fazendo que está sendo utilizado, trazendo de algum banco de dados. Só que mais para frente a gente vai ver se a gente consegue trazer essas informações, nem que seja de um banco de dados mocado, tá? A gente vai evoluindo o nosso app aos poucos. A gente já comentou algumas aulas para trás aí que a gente tem algumas informações para corrigir nessas primeiras telas aqui na nossa tela home. E a gente tem algumas informações aqui que tá para melhorar um pouco mais. Por exemplo, a gente colocar notificações no plural. Em vez de colocar configuração aqui, colocar ajuste, que fica um nome genérico, entendeu? Tanto você pode ter um ajuste de usuário, como pode ter um ajuste referente ao sistema, que é ao seu app. Então ele fica um pouco mais genérico fazendo esse detalhe. Então a gente tem algumas coisas para fazer ajuste. A gente vai anotar essas informações tudo e a gente vai trazer esses ajustes aqui para vocês também. A parte de transação a gente não tem nada. Forma de pagamento ainda não. Pagamento, adicionar um cartão aqui, essas 3 primeiras opções aqui a gente não fez nada, mas no futuro a gente pode até evoluir. Adicionar cartão, a gente tem informações de adicionar cartão. Uma informação que eu pensei também, a gente teria que dar um destaque aqui, ó, para você imaginar que tem que ser ali, tem que clicar. Tá ok? Então você tem que deixar para o cliente entender, falar, ó, tem que ser aqui, nesse botão. Nesse caso aqui, ele pode clicar, mas ele não sabe na onde, né? Então, por exemplo, ele vai adicionar um cartão, mas na onde que eu vou clicar? Ele não sabe que é aqui agora de primeira mão. Aqui a gente tem que fazer uma verificação também, que a gente vai fazer isso mais para frente, tá? Se você já tiver um cartão, então aqui você não tem que adicionar um cartão. A gente já tem que verificar isso aí, ou tem que colocar em outro local essas opções, perfeito? Aqui fica só na opção de adicionar mesmo. Aqui já tem só os detalhes do cartão já, que já pode deletar. Então a gente tem que dar um espaço para a pessoa escrever os dados mesmo. Então antes dessa tela, entre essa tela e essa, teria que ter um local para que você possa criar o cartão. Então aqui tem o detalhe do cartão, já tem o cartão pronto, né? A gente tem que ver esses detalhes, nós tem algumas informações para corrigir. O relatório também tem dados todo mocado aqui, ó. Por enquanto a gente não tem nada. Nos mais recentes a gente cai aqui para todas as informações. Nosso botão de voltar, a gente fez uma estratégia totalmente
diferente, mas a gente pode colocar ele aqui para cima também, entendeu? Fazer esse tipo de informação. Se alguém achou que ficou estranho aqui, então a gente é só fazer a diferença e trazer aqui para cima, perfeito? Aqui no nosso botão de configuração, a gente já criou algumas informações, principalmente só o perfil do usuário, que a gente vai lá para o perfil de usuário, a gente tem algumas informações. A gente não criou nada ainda de campo que você pode editar esse tipo de informação. Aqui dá para reaproveitar muita coisa. Os campos aqui você pode criar um input, criar um componente de input genérico, onde que você pode usar em todos esses campos aqui. Alguns vai ser toggle de habilitar e não habilitar, entendeu? Então muitas informações assim dá para ficar legal. Aqui seria de editar a imagem e ter a opção da pessoa excluir a conta da plataforma também, se ele quiser. Então tem todas essas informações aí que a gente vai aí pelo menos dar um tapa por cima nas nossas aplicações. E nessas outras informações aqui, a gente não tem também nada. Então nós temos aqui a opção de sair do app. Aqui em configuração a gente só tem essa parte do perfil mesmo do usuário, e agora a gente vai dar continuidade aqui na nossa parte do nosso app aqui nas notificações. Então a gente já está caminhando para o final do app. Depois que a gente terminar essa parte da notificação aqui, a gente vai mais partir para uma área final assim de só fazer correções. Vamos começar a fazer integração com bancos de dados mocados. Eu vou trazer aqui um arquivo JSON que a gente pode aí criar notificação em todas as nossas, disponibilizar essas informações desse JSON em toda a nossa aplicação, perfeito? Então vamos lá. E explicado todo o processo aí, agora a gente vai dar continuidade aqui com a nossa tela de notificações, perfeito? Então a gente vai aqui em Tab, que a gente no início, não sei se vocês lembram, que a gente separou tudo, tá? A gente separou aqui as telas que vai precisar de autenticação, ela tá tudo dentro de app. As telas que não precisam de autenticação, que o seu usuário final possa acessar de forma legal, perfeito? Então ela vai estar aqui em Alf. E a gente tem também as nossas tabs, que são essas partes, são essa navegação aqui de baixo, navegação de tabs. Então a gente tem 4 telas e é as 4 telas que tá aqui, ó. A gente tem settings, relatório, notificação e carteira, ok? Então a gente está trabalhando aqui em notificação, perfeito? Então aqui que a gente vai dar continuidade nas nossas informações. E o que eu tenho aqui? Eu já tenho aqui, ó, eu estou pegando o meu flat list, a gente já está pegando as informações aqui do New Notification. Eu só dar uma organizada aqui. No início a gente não deu uma organizada, tá? Mas um código organizado é interessante para que você possa até então ter um melhor desenvolvimento, e também as pessoas que for pegar mais para frente o seu código vai ver que está organizadinho. Aqui eu gosto sempre de organizar do menor para o maior, só para você ver que fica bem mais organizado. Nessa parte aqui de cima eu coloco as informações que são de terceiros, ferramentas que eu uso, ferramentas de terceiro, entre um espaço e outro, eu uso as ferramentas que eu crio dentro da minha aplicação. Então eu tenho uma separação aqui, ó. Eu tenho as ferramentas de terceiro, eu tenho as classes, as ferramentas que eu crio dentro da minha aplicação. Aqui eu tenho o estilo que eu estou criando também aqui, ó. Eu crio os componentes estilizados, que eu estou utilizando o Styled Components. Então eu crio todos eles aqui e acabo utilizando eles aqui nesse local aqui, perfeito? E o meu arquivo index é para mim importar de forma mais organizada aqui a minha aplicação. Eu não preciso fazer notificação / importar o arquivo, então eu já posso importar diretamente dentro da pasta mesmo, que o index ele fornece automaticamente, ele é reconhecido automaticamente pela linguagem aqui como um arquivo de leitura, que é o primeiro arquivo que ele lê dentro de uma pasta que ele tiver, vai ser o index, perfeito? E como que eu estou exportando aqui, ó, tudo que tem dentro do meu arquivo notificação, que é esse arquivo aqui, que é o meu visual, então ele vai ler, ele vai conseguir exportar para o meu projeto inteiro tudo que tem dentro desse arquivo aqui, perfeito? Então é mais ou menos dessa forma o entendimento. E agora, o que nós vamos fazer aqui? Nós temos que fazer essa parte de baixo aqui, ó, que só está o nome recentes aqui, ó. Aqui embaixo a gente tem que criar a nossa parte de tem que criar agora a nossa flat list aqui também. Então a gente tem que a gente vai criar uma flat list aqui que automaticamente vai renderizar o restante das informações. Eu não sei se você lembra lá no nosso Figma, que a gente já compartilhou aí na descrição do vídeo, ele tem aí o Figma, é só você abrir aí e fazer duplicar para o seu perfil, para não ficar mais pessoas navegando e pesando. Então você pode automaticamente duplicar aqui, ó, só clicar aqui em duplicar para você, ele já vai criar lá no seu perfil do Figma, na sua conta, ele vai deixar esse projeto pronto para você. Então a gente falta alguns detalhes para fazer, que seria essa bolinha aqui, uma bolinha vermelha, ok? Que são de mensagem não lida. Pode-se dizer assim, que é uma mensagem que chegou recém, nova, entendeu? E nós temos aqui as recém que a gente já leu, já abriu, então ele só fica só de vermelho, que tem essa opçãozinha aqui.
Perfeito? Então, o que a gente vai fazer aqui? Ó? A gente já tem aqui no nosso protótipo. E a gente tem que fazer uma verificação também, ó, para ver se ela tiver verde, se ela tiver também verdinha ou vermelha, tá? E a gente vai criar isso, a gente vai fazer isso através de tipagem. E mais para frente a gente vai ver esse detalhe, tá? Não se preocupe, que essas informações a gente vem corrigindo depois, a gente melhora todo esse processo aí. E a gente vai trabalhar aqui agora com as notificações recém, tá? Nós temos as novas notificações. Perfeito? Que são essas aqui lá dentro de útil que a gente criou para simular um banco de dados. E nós temos as notificações recém aqui que eu vou importar esse arquivo para que a gente possa utilizar. Eu vou até deixar ele de lado, que eu vou importar ele aqui, ó, import from. Agora eu vou escolher aqui de dentro, eu vou escolher as recém. E aqui eu vou importar o meu. Ele está como new ainda, né? Eu vou lá mudar esse, senão ele vai ficar duplicado, não vai funcionar. Eu vou só trocar esse recentes. Agora sim. Após eu salvar, eu já vou conseguir encontrar aqui de dentro, ó, recém notificações, beleza? E aonde que eu vou usar esse carinha aqui, ó? Eu vou utilizar aqui na nossa flatlist. Então eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou colocar no data que a flatlist eu tenho que colocar alguma informação que eu vou importar. Aqui, deixa eu ver se eu estou utilizando um ID. Ó. Eu estou utilizando um ID que eu estou utilizando como string, então eu já posso colocar um key extractor para me extrair o ID. Só que aí eu tenho que colocar aqui um toString para me informar que essa opção é string. E agora eu vou colocar a minha propriedade de renderizar o item dentro. Você pode utilizar essa propriedade aqui que você não precisa de adicionar um retorno. Ou se você quiser adicionar assim, aí você tem que colocar a opção retorno e aqui dentro você vai colocar todas as opções que você for utilizar. Então o que eu faço? Eu já utilizo a opção direto aqui, ó. Então eu não preciso de adicionar um retorno e aqui dentro eu já posso criar os meus componentes aqui dentro. E aqui eu vou colocar só um texto aqui, ó. Notificações recentes. E eu vou importar meu texto aqui em cima também para não dar erro, né? Eu estou utilizando aqui o React Native. É claro que depois eu vou apagar, eu não estou criando componentes direto aqui, ó, eu estou criando componentes estilizados, só para você entender. Então eu tenho essa quantidade de notificação, é o que está sendo renderizado aqui. Ó. Eu tenho basicamente 10 notificações e se eu contar aqui eu vou ter 10 notificações recém, porque ele renderiza a quantidade que eu tiver aqui, ele vai renderizar aqui para mim. Então ele já está trazendo aqui ó, a quantidade de notificações que eu tenho lá recentes. Então a gente já está basicamente quase que já adiantado aqui com a nossa flatlist aqui das notificações recentes, beleza? E a gente vai fazer assim, ó. Eu vou encerrar essa aula por aqui, na próxima aula a gente continua, beleza? Até para separar e não ficar muito grande também, não cansar demais, então a gente vai acabar, a gente para por aqui, na próxima aula a gente continua. E sem falar que a gente tem que também, a gente tem que estilizar essa parte aqui de cima, que a gente basicamente, falta alguns detalhezinhos ainda, né? Que depois, mais para frente, a gente vai ver esse detalhe. A gente olhando no Figma, a gente tem alguns ajustes para fazer bem pequeno, mas a gente tem, beleza? Então ele tem um espaço maior aqui, ó, se você observar, ele não tem, eu não dei esse espaço, então a gente tem que ajustar esses detalhes. Então, pessoal, na aula de hoje é isso, valeu, um abraço e até a próxima aula. Fala, Dev. Voltando então aqui para mais uma aula do nosso projeto. Vamos lá, dando continuidade com o desenvolvimento da nossa aplicação. E nessa aula de hoje a gente vai aí dar continuidade ao desenvolvimento da nossa notificações recentes. Então, nós temos as novas, basicamente nós separamos por duas, e nós temos também as nossas notificações recém que a gente vai ter logo abaixo aqui. Primeiramente, eu já quero começar com esse Content Body aqui, que eu quero já dar uma corrigida nele. Ó. Eu vou até deixar o meu arquivo de estilo aqui de lado. Eu vou até deixar aqui de lado, deixa eu só ver um detalhe aqui, que nós temos informações a mais aqui. Então essas informações não eram para estar aqui, né? Por algum acaso a gente acabou adicionando. Aqui no Content Body, deixa eu ver onde que está aqui, o Content Body. Eu coloquei um padding de 20 pixels para cima e para baixo. Eu posso colocar esse padding aqui para 10 pixels e vamos ver. Vamos colocar... Eu vou fazer o seguinte, vou zerar ele para cima e para baixo. Ó. Eu dei uma distanciada legal. Agora, nesse content aqui de cima, ó, esse content top,
eu quero diminuir o bottom dele, Content Top. Content Top tá aqui, ó. Para cima e para baixo, eu vou... Vamos zerar para a gente ver como que vai ficar. Ficou legal. Eu vou só colocar um background color, que eu quero fazer o seguinte. Eu quero diminuir tomato. Eu vou colocar o famoso tomato, né? Ó, eu quero diminuir essa parte aqui, ó. Ele vai ser só 2 notificações. Eu não vou mexer mais com ele. Eu não vou assim, eu não vou aumentar mais do que 2. Eu posso fazer o seguinte, ó. Esse 40% aqui eu vou baixar para 35%. Ó, legal, é isso que eu quero. Eu queria que o recém ficasse um pouco mais perto do topo. Agora eu posso dar um margem aqui, lembrando que é para cima e para baixo, tá? Aqui eu vou colocar uns 5 pixels. Isso, ajustamos legal. Eu vou tirar o background, beleza? Legal, é isso que eu queria. Eu queria que o recém ficasse um pouco mais próximo aqui. E depois a gente tem que dar só o flat list e dar um espaço aqui da nossa notificação, tá? Que o flat list a gente pode usar de alguns artifícios aí para que a gente possa até então. E lembrando, pessoal, a gente vai ter a mesma content flat aqui, ó, a gente vai ter a mesma informação aqui dentro. Então essa content flat a gente pode até utilizar o mesmo componente. Content flat, eu vou utilizar a mesma informação aqui do nosso container. Eu tirei o título também agora, ele não vai aparecer mais aqui, tá? E a gente vai ter a mesma estrutura. Então o que eu vou fazer? Eu vou copiar tudo. Olha só como que vai ser muito mais rápido para a gente. Só que agora aqui, em vez de pegar em vez de eu estar pegando aqui o item desse flat list aqui, do new, eu estou pegando aqui, ó, do recém, que é a mesma estrutura. Eu tenho, por exemplo, ó, o daytime. É claro que depois a gente vai utilizar aqui para converter tudo certinho aqui em horas normais. Mais para frente a gente vai fazer esse detalhe para a gente trazer essas informações tudo certinho. Então o que eu vou fazer aqui, ó? O type dela eu tenho que pegar aqui, ó, mudar o tipo. Basicamente eu não vou ter, né, o type, então eu vou ter algo, ou eu não adicionei aqui. Deixa eu só verificar o new. O new ele tem um tipo a mais. Então aqui, por exemplo, eu só vou adicionar aqui. Aqui seria um subtitle. Então lá, esse subtitle eu vou fazer o seguinte, eu vou mudar para type, que é o tipo, né? Type, legal. E agora ajustou tudo. Eu salvei e ele já aparece todo para a gente aqui, ó. A nossa flat list completa. Primeiramente eu vou começar corrigindo aqui, ó. Só lembrando como que ficou. Então a gente já criou os nossos recém todinho aqui, ó. Eu estou trazendo todos eles. E outro detalhe, eu estou rodando essa aplicação agora no celular real. Eu estou mexendo no meu celular aqui porque ele tá funcionando, beleza? Então é só para vocês entenderem que eu estou rodando ele num aparelho real mesmo. Por isso que ele está dessa forma. Eu posso mexer tanto por aqui ou quanto pelo meu celular real também que eu estou utilizando aqui. Primeira coisa que eu quero corrigir, eu quero tirar essa margem aqui do lado, ó, essa scroll que tem aqui, ó, que está aparecendo. Então eu quero tirar isso aqui para dar uma experiência melhor até para o usuário final. Então eu posso fazer ela aqui no final da flat list, show vertical. Eu vou tirar essa parte que eu vou colocar falso. Agora, se eu scrollar para cima e para baixo, ela não vai aparecer mais. Outro detalhe importante que eu quero colocar também é dar um respiro. Aqui no final, ó, você pode ver que não aparece, que não vai trazer nada para a gente. Então, eu quero dar um respiro aqui no final para que possa até então dar um espaço ali. E eu consigo colocar essa funcionalidade através de que forma? Através do Content Contain Style. E eu vou aqui, ó, já até dei uma opção aqui para mim de um padding de 20 pixels. Eu vou salvar e nós vamos fazer um teste para ver se esse 20 pixels é o suficiente. Caso contrário, a gente aumenta um pouquinho mais, perfeito? Você percebeu que ficou legal? Então eu chego aqui, eu rodo até no último. Então você observa que dá um espaço confortável com a margem de cima. A margem de cima você pode ver que ele entra aqui, ó, deixando um espaço no recém. Ele não fica aquele colado, aquela presença estranha, entendeu? Agora dá um espaço aqui, ó, não dá a presença de que tá com algum problema. Agora ficou legal. Nós já começamos a dar uma cara aqui para nossas notificações. E o que a gente vai fazer agora? Nas próximas aulas seguintes, a gente vai começar a trabalhar com a lógica para ver se
se ela foi visualizada ou não, entendeu? Para verificar as informações certinhas das nossas informações. Você viu a importância de você componentizar as informações, que você utilizou aqui as mesmas informações. Só que tem um detalhe, aqui nós estamos pegando a recém, e aqui nós estamos pegando da new, então são bases de dados, vamos dizer assim, são bases de dados diferentes. Pode ser de uma base só, quando você for fazer o serviço, você vai ter que fazer uma verificação na base. Você pode até juntar as bases, só que ela tem que ter uma new, ou se ela é new, se ela é recém, entendeu? Você pode fazer um enumeration, ele vai verificar. Se for new, você pode ter essa opção. Se for new, ele vai fazer isso. Se for recém, ele vai fazer dessa forma, se ela for recém, entendeu? Se você já viu, se for recém, do dia anterior, entendeu? Esse tipo de informação. E aqui a gente basicamente já fez a nossa segunda parte aqui do Content Body, que é a parte recém aqui de baixo. Agora a gente vai começar a trabalhar nos ajustes. Basicamente aí damos por encerrar os nossos componentes. A partir de agora a gente vai começar a fazer os ajustes, reaproveitamento, esse tipo de informação, beleza? Então pessoal, a aula de hoje é isso. Valeu, um abraço e até a próxima aula. Fala, Dev! Voltando então aqui para mais uma aula do nosso projeto. Vamos lá, dando continuidade com o desenvolvimento da nossa aplicação. E agora a gente vai começar já a fazer as nossas verificações. Primeiramente, eu quero fazer aqui nessa parte novo. Aqui nessa parte de recém, tá? A gente falta criar nossas bolinhas de verificação que a gente não abriu ainda. E a gente vai começar aqui pela cor do ícone. E eu quero começar aqui, primeiramente, eu quero importar. Eu vou apagar esse texto, não estou utilizando mais. Eu vou importar aqui um hook que o próprio React Native nos fornece, e use state, que é estado. A gente vai trabalhar com estado. Eu quero utilizar um estado para controlar essas cores. Claro que essas informações vão vir do banco de dados, mas através desse estado a gente vai controlar essas cores que a gente vai se está verificado ou não, perfeito? Aqui, antes da gente continuar, em nossas novas notificações em new, eu tenho um ativo e um falso. Ó. Eu vou usar essa propriedade que a gente já criou lá no banco de dados, que é um banco de dados fake que a gente criou aqui. Eu tenho um array com 2 objetos dentro. E aqui eu tenho um ativo e outro falso. Então eu quero colocar aqui um verde e outro vermelho. Então como que a gente está vendo aqui, ó, um verde e outro vermelho. E a gente pode até trabalhar no ícone também desse jeito. Ó. Você pode ver que o verde está up e o vermelho ele está down. Então a gente pode fazer uma verificação para trocar esses ícones também, perfeito? E a gente vai fazer isso. É claro que se a gente for ver isso tudo numa aula só, vai ficar muito complexo. O nosso curso vai aumentar um pouco as aulas, perfeito? Então a gente já tem aqui o ativo e já tem aqui os ativos, um verdadeiro e um falso. Então nós temos dois. E novo, que é só os dois que vai ter, nós temos um ativo e um falso. E a gente vai dar continuidade aqui. Ó. Eu vou criar aqui um use state, um estado. Opa, use time não. Use state. E ele vai começar, claro que ele vai começar como falso. E se a gente lembrar, aqui no nosso new notification, ele está verdadeiro ou falso. E quando a gente já usa verdadeiro ou falso, por lógica, já na cabeça da gente, a gente tem que saber que ele é um boolean. Então, ele é um boolean, é verdadeiro ou falso. String, a gente vai usar do jeito que está aqui. Ó. Então, o string vai ser número dentro de aspas duplas ou simples, perfeito? Então, quando a gente vai usar aqui informação, por exemplo, um price, então a gente tem que usar, a gente pode utilizar dessa forma, a gente já pode utilizar assim também, de número. Então, a gente tem algumas possibilidades de estar utilizando. Eu só coloquei aqui só para exemplificar. Então vamos lá, e a gente sabendo que ele é um boolean, então a gente já pode até tipar essas informações aqui. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou até fazer assim, ó, eu já posso até tipar aqui, já para que possa ser feito, que a gente está utilizando o TypeScript, então para a gente tipar que ele vai falar, ó, você é de fato um boolean. E aqui dentro eu vou colocar agora isVerify set isVerify. Beleza? Então, essa vai ser a nossa informação. E esse isVerify, ele vai, se ele tiver verificado, e aqui eu vou fazer uma função isVerify para mim fazer essa verificação, o set exato. É isso aqui que eu quero. Até o próprio compile já nos ajudou. Eu quero fazer aqui, ó, se ele tiver pressionado, ele vai ser ao contrário. Então, se eu pressionar, ele vai ser ao contrário do false, que vai ser verdadeiro. Então, aqui o isVerify, beleza?
E eu vou colocar essa função no botão aqui, ó, quando eu clicar aqui no botão, beleza? Então eu vou fazer o seguinte, aqui, ó, esse new aqui, se a gente é new button notification. Se eu for aqui, ele vai ser um touchable paste, que você tá vendo que é essa parte, essa animação aqui do botãozinho, ó. Beleza? Então no momento que eu clicar, eu vou ter essa verificação. E a gente vê através da propriedade onPress, legal, ó, isVerify. E eu vou utilizar agora esse isVerify para fazer a verificação. Então eu vou fazer assim, ó, se tiver clicado, se tiver como false, que ele já vem como false, ele vai ser vermelho. Então eu vou deixar aqui eu vou deixar o vermelho aqui primeiro. E aqui eu vou colocar color. Eu tenho a cor red. Deixa eu só verificar. Beleza, tem que ser o contrário. Aqui tem que ser o green. E aqui tem que ser red. Vamos ver. Tem que ser o contrário. Exato, ó. Você observou que a gente tem as duas possibilidades de vermelha. Então, se eu clicar, ele muda. Então, ele vai fazer essa verificação. E para que a gente possa, se você observar, ó, a gente está clicando nas duas e está obtendo essas informações nas duas. Por que isso acontece? Isso acontece porque eu estou renderizando o componente aqui dentro mesmo do próprio flatlist. Então a gente tem que fazer esse componente à parte. Eu tenho que tirar esse componente desse flatlist para que seja feito de forma correta, para que ele, na hora que eu clicar aqui, ele vai verificar só aqui. É por isso que na hora que eu coloquei o verify aqui, ele conseguiu colocar a cor verde para as duas ou vermelha para as duas, porque eu estou dentro da flatlist. Ele renderiza, quando eu clico uma vez, ele vai e renderiza todo o componente aqui, ó. Renderiza e coloca uma cor só. Eu trago aqui de novo e coloco uma cor só. E o que a gente vai fazer na próxima aula? Nós vamos fazer uma refatoração desse código aqui. A gente vai criar um componente à parte para que a gente possa trabalhar com esse componente aqui de forma correta, da forma que tem que ser trabalhado. Na próxima aula, a gente vai fazer uma refatoração desse código, criar um componente dele, passar essas informações aqui, que a gente vai deixar aqui mesmo, passar essas informações lá para dentro, ou a gente vai levar essas informações lá para dentro do componente, que a gente possa fazer essa verificação lá só no momento que a gente clicar aqui, beleza? Então a gente vai fazer essa refatoração na próxima aula para que a gente possa até então ter essas informações da forma correta. Quando a gente clicar aqui em um componente só, a gente possa ter essas validações. Então, pessoal, valeu, um abraço e até a próxima aula. Fala, Dev! Voltando então aqui para mais uma aula do nosso projeto, vamos lá dando continuidade com o desenvolvimento da nossa aplicação. E nessa aula de hoje, como dito, a gente vai fazer uma refatoração do nosso código. A gente vai levar esse componente aqui, ó, esse content flat, lá para outro local. É claro que mais para frente a gente vai fazer também do content body aqui também, que a gente tem ele aqui dentro, perfeito? Mas a gente vai fazer só do componente que a gente tem dentro da nossa flatlist aqui, o que renderiza dentro dela, tá? O que tem por fora a gente não vai fazer isso não, a gente vai fazer só o que tem aqui por dentro, perfeito? Então, primeiramente, como que a gente tem dois componentes aqui, ó, dois componentes. Dentro de um componente aqui, dentro da nossa notification, dentro de um componente visual, então o que eu vou fazer? Lá em componentes, eu vou criar uma pastinha chamada notification. E aqui dentro eu vou criar os dois componentes. Eu vou criar aqui, ó, content body, content top. E eu vou criar um componente com content body, que é o conteúdo do meio, conteúdo do corpo, e o content top. Beleza? Então eu vou fazer assim, eu vou criar uma outra pasta chamada content top. Eu vou criar com a mesma estrutura aqui, ó, o index, o notification e o style. Eu vou criar aqui um arquivo index.ts. Eu vou criar também um arquivo style.ts. Opa, ts com um S só, né? Senão não vai funcionar. E agora eu vou criar o meu componente visual. E a gente tem que usar o tsx. Eu vou deixar os três aqui. Eu vou até maximizar para ficar melhor para você ver. Eu vou pegar o meu content top aqui, que é o meu visual. Eu vou criar uma estrutura básica aqui. Eu vou passar para baixo o meu visual. Eu vou colocar vírgula. Vou começar a organizar aqui. E eu vou exportar nesse formato, export const, beleza. Aqui já está ok.
basicamente é isso. O meu export aqui eu já vou configurar aqui também. const.barra. Então tá aqui. Eu já vou fechar ele que eu não preciso mais utilizar ele. E agora o que eu vou fazer aqui? Aqui no meu style eu vou usar um snippet aqui, ó, para que eu possa criar uma estrutura básica também. E seria isso. E o que eu vou fazer aqui? Eu vou trazer todo o meu estilo, que é, na realidade, esse container aqui eu nem preciso. Eu vou aqui no style da notificação. Aqui na notification, tudo que for aqui do content flat aqui, ó. Do content flat, eu vou levar tudo para lá. Eu vou até recortar daqui. Só que eu não vou salvar para dar erro na nossa aplicação, né? Eu vou substituir aqui, ó. Eu vou formatar o documento para que ele possa organizar. E eu vou levar esse componente do style, tudo que for do content top aqui, ó, content flat, new notification, essas informações todas. O content top aqui, ó. Na realidade, eu vou tirar tudo, eu vou levar tudo. O que for, o que eu não precisar, eu vou excluir. Aqui, eu vou importar o meu arquivo agora de estilo. Vou quebrar, from ponto barra, vou pegar o meu style, e aqui dentro eu vou colar aquelas informações. Você pode ver que alguns ficou... Eu vou primeiramente colar o meu style aqui, ó, do content top. Eu vou copiar tudo, depois fica mais fácil de eu excluir. Eu venho aqui em style, eu colo, salvo. E agora, o que eu não preciso, o que eu não precisar aqui, ó, eu venho aqui, container, apago, para não deixar também sobrando e até confundir. Aí eu apago o container aqui. O content top eu não copiei. Content top. Ah, ele está dando conflito aqui. Content top é que o componente visual. A gente já vai verificar esse detalhe. Na realidade, o content top a gente não precisa, né? Então eu posso já excluir ele aqui, ó, content top. Não preciso, salvei. Aí eu venho aqui, tiro ele também. O content bar eu preciso, content top title eu não preciso, ó, eu excluo aqui também. Salvo, venho aqui, tiro ele também, até para não dar conflito. Content bar e title também. Eu só vou pegar só o componente que renderiza dentro do meu flat list. E basicamente seria isso. O content body. Tá aqui o content flat. O content body também eu não vou precisar. Eu posso vir aqui, excluir ele. Vou limpar o que eu não preciso. Vou organizar aqui. Legal. Beleza. Então tá tudo funcionando agora. Tirei essa importação aqui. Agora a gente só tem que trabalhar com o nosso item agora, perfeito? Então o que eu vou fazer? Eu vou trazer aquela importação dos meus itens para cá. Eu vou trazer toda a importação agora do color para lá. Por enquanto eu vou copiar. E os state eu vou importar do nosso React. E os item também do Native Base, do Style Native Base. Eu vou mover para cima. Opa! Só isso aqui, né? Legal. E o que mais? Agora os itens. Eu tenho que... Aqui do meu notification, eu tenho que pegar o new. Então, eu não preciso do restante. Eu vou pegar o new. Vou importar logo abaixo aqui, ó, do meu... Ou eu posso importar aqui no meio, da forma que a gente estava trazendo organizado. Pronto, dessa maneira. Legal. Agora, o que eu vou fazer? Eu tenho que criar uma tipagem para mim passar essas informações para lá. Para mim pegar o new agora. Eu tenho que fazer o seguinte. Eu estou pegando o datetime. Eu vou criar aqui uma interface. Const. Pronto. Aqui eu vou colocar um i só para identificar que é interface. Eu vou colocar aqui, ó, o datetime. Eu vou colocar como uma string. O type também. Uma string, então tem o tipo também, ela é uma string, tá? Que é o tipo.
E a gente tem basicamente isso. Eu tenho que importar o ícone também, que está faltando, né? Esse ícone aqui do fósforo que a gente está utilizando, eu vou importar ele aqui também. Legal. Eu tenho que passar alguma coisa dentro, o único erro que está dando aqui é porque ele tem que ter alguma coisa dentro da nossa flat list, beleza? E eu vou fazer o seguinte, a gente já tem as 3 informações que a gente vai passar, eu vou colocar aqui, ó, props, e eu vou importar o meu content props aqui. Só que aqui, em vez de eu passar o item agora, eu vou pegar aqui, ó, props, ponto, eu vou pegar o primeiro datetime, aqui eu vou pegar o props, né, aqui vai ter a opção title, e nessa terceira aba vai ser a opção type, que é o tipo dele. Pronto, o nosso componente já está basicamente funcionando. Então aqui todos os campos são obrigatórios. Se eu não quiser que um campo seja obrigatório, eu tenho que colocar a opção de interrogação. Assim, que ele não seria obrigatório, mas eu quero que todos sejam obrigatórios. E o que eu vou fazer agora? Eu vou importar esse componente meu aqui, ok? Eu vou aqui, ó, importar from aqui ponto barra, eu vou navegar até componentes lá onde que eu criei ele, tá? Componentes barra notification, né? Agora barra eu tenho que importar o content top, que lá eu vou criar o outro componente também. Como que eu estou utilizando o index, então eu não preciso colocar barra importar o meu componente top, eu já posso importar diretamente aqui dentro, porque o index ele está fornecendo essa informação para mim, ó. Tá aqui, ó, content top aqui, ó. Só vou utilizar ele. Agora nós temos um conflito de nome, claro que o content top eu não tenho mais, quer dizer, eu tenho aqui, eu vou ter que renomear esse componente top aqui. Eu vou colocar aqui o componente content header. Aí eu troco aqui. E aqui, é claro que agora eu tenho que trocar lá no visual também, né? Que é o notification agora, que é o top, eu tenho que colocar content header para que essas informações possam ser corrigidas. Legal. Ele deu erro porque eu tenho que ter alguma coisa aqui dentro, aqui que eu vou passar o content top que eu criei. Legal. Ele vai reclamar, claro, porque eu sou obrigado a passar algumas informações aqui agora. Então, ou eu posso fazer de forma diferente, eu posso utilizar assim, ó, todas as informações. Legal. Eu vou ensinar nesse processo. E o outro que eu vou fazer, eu vou utilizar de forma diferente. Tá? Então você vai ver que você tem essas duas opções. Isso aqui eu posso tirar daqui. Legal. Eu vou deixar só as cores aqui para que até para não dar erro também, a gente está utilizando algumas informações aqui. A gente tem um outro componente que ainda, né? A gente não pode tirar nada. E a gente vai lá em notificação. Você vai ver que agora você pode clicar em um ou em outro, que agora ela está funcionando direitinho. Ó. Ah, deixa eu só mostrar aqui, só um momento. Deixa eu só pegar o nosso. Agora você vai ver que se a gente clicar em um, ele vai funcionar. Então ele está pegando um por um agora. Cada componente ele está vindo focado agora. E eu vou fazer a seguinte verificação agora. Aqui no nosso content top, aqui no ícone, eu posso fazer uma verificação de forma diferente. Deixa eu só ver um detalhe aqui. Eu estou fazendo no ícone essa verificação. Eu vou tirar essa verificação daqui, ó. Ele vai ficar todo verde de novo. Se eu clicar agora, ele não muda. E eu vou fazer o seguinte, ó. Olha só. Lá no componente, tá? Eu vou verificar aqui se o isVerify, se ele tiver clicado, clicado, ele vai ser uma coisa, ou se não, vai ser outra. Eu vou trazer aqui, claro que vai ser uma repetição de código, mas às vezes é interessante você fazer isso. Deixa eu só clicar em formatar documento para organizar aqui. Legal. Agora, se ele tiver verificado, ele vai ser, né? Ele vai ser red. Se ele for o contrário, ele fica verde. Legal? Então agora ele tem a mesma verificação.
Olha lá, ficou verde, fica vermelho, verde. Legal? Então você verificou, vai estar tudo verde. Você viu a mensagem, então você clicou para ver aqui, ele vai ficar vermelho. Então essa seria a lógica. Agora nas próximas aulas a gente vai tentar criar, na realidade a gente vai criar aquele botãozinho vermelho aqui de mensagem não verificada, beleza? Se ela tiver não verificada, então ela vai fazer esse tipo de processo para a gente. E na próxima aula, para a gente finalizar esse componente, ó, você vê como que ficou menor aqui, a gente vai fazer agora uma bolinha vermelha que tem aqui em cima, perfeito? Então, pessoal, na aula de hoje é isso. Valeu, um abraço e até a próxima aula. Fala, Dev. Voltando então aqui para mais uma aula do nosso projeto. Vamos lá, dando continuidade com o desenvolvimento da nossa aplicação. E nessa aula de hoje a gente vai fazer aí uma bolinha, um badge, vamos dizer assim. Tem a representatividade de um badge que vai ficar informando ali que você não leu essa mensagem ainda. Então, no momento que você abrir o corpo da mensagem, você vai deixar o botão verde e esse badgezinho vai sumir também. Ou vai ficar verde, ou a gente pode dar outra cor, tanto faz, beleza? Então vamos lá. No final, mais para frente, a gente verifica isso aí. Primeiramente, lá no componente, eu vou fazer o seguinte, eu vou fechar essas informações aqui, recém, 1000, até para ficar menos informações. Eu vou deixar essa notificação aberta, que mais para frente a gente vai também voltar aqui para refatorar essa parte do código aqui do Content Body, e a gente vai lá no nosso componente que a gente criou. Então a gente vai criar aquele componente do badzinho aqui dentro. Eu vou criar ele dentro da nossa flat, pode ser aqui no final. Eu vou colocar aqui como a gente está criando um componente estilizado, tá? Então a gente cria o componente aqui e a gente estiliza lá dentro do style. Então eu vou criar aqui como bad mesmo. Eu posso fechar ele de forma assim mesmo, que eu não vou precisar também de informação, passar muita informação para ele aqui. Eu vou aqui no componente estilizado, vou passar ele aqui dentro aqui. Opa, abri uma coisa que não deveria. E dentro do nosso style agora eu vou criar ele aqui, ó. Export const pad e ele vai ser uma view. E aqui dentro agora a gente vai criar o nosso componente bad. Em algum local ele vai aparecer, ó. Você pode ver que ele deu uma espaçada aqui, ó. Ele apareceu aqui, beleza? Então ele está criando dentro do content flat aqui. Ou você pode criar ele em cima também, tá? Não faz diferença nenhuma. Você pode criar ele aqui em cima. Então você criando ele aqui em cima, ó, ele vai aparecer no cantinho de cá, não faz diferença nenhuma, perfeito? O que vai definir agora é o estilo que a gente vai dar para ele. Eu vou dar um pixel aqui e uma largura e uma altura de 20 pixels. Eu já vou começar aqui com um background para ele. Eu vou dar um background tomato só para a gente definir, ó. Eu vou aqui também colocar aqui um border radius de 10 pixels para ele ficar redondo. E eu vou colocar aqui um position absolute. O right dele eu quero colocar 20 pixels. Eu também quero colocar aqui o top dele 10 pixels. Então ele vai lá para cima. Eu vou diminuir o top dele aqui para 2 pixels. Legal, menos ainda, né? Eu vou ter que colocar o pixel negativo para ele passar um pouquinho para fora. Não sei se você lembra no nosso protótipo lá, ele passava a metade para fora. Vamos voltar aqui. Ó, ele fica um pouquinho para lá de fora e bem no cantinho. E ele é menorzinho também, né? Eu posso também dar aqui 10 pixels para ele ficar bem menor. Ficou muito, muito pequeno, né? Então vamos lá, vamos aumentar um pouquinho esse cara. Beleza, eu creio que ficou legal. Só que eu vou deixar ele mais pro canto. Eu vou colocar 8 pixels. Ó, eu acho que ficou legal. Eu vou diminuir aqui 3 pixels. Legal, eu acho que ficou lá no cantinho, ó, não interfere aqui em nada. E se você quiser deixar mais no meio, agora vai da sua preferência. Se você quiser deixar no meio ou no canto de cá, a gente vai da sua preferência agora para trabalhar com esse detalhe dessas informações. E a gente já basicamente criou aqui, ó, deixa eu só ajustar. Aqui. Pronto, legal, ficou ajustado. Já ajustamos e basicamente já está pronto o nosso componente. Só que agora eu já quero ajustar essa parte aqui, ó, que é o New Notification, que é o nosso New Notification Flat. Eu vou colocar aqui uma margem, opa, na parte de baixo, uma margem left de 10 pixels. Ou eu posso colocar também, deixa eu ver aqui, 20 pixels.
Ah, ele está levando tudo para fora. Então não seria aqui. Eu posso... Opa, tem que tirar, né? Senão... Eu posso colocar no título mesmo, nas informações no datetime. Em vez de eu colocar margem, eu vou colocar um padding. Aqui mesmo, tá? Um padding. Padding left de 5 pixels. 5 pixels, beleza? Então vamos lá em notificação. Legal, tá dando uma distanciada. Vamos experimentar um 20. É isso que a gente queria, dar uma distanciada legal. Depois a gente tem que refatorar também o outro. Eu vou aumentar esse... É claro que se a gente aumentar agora, a gente vai ter que mexer em toda a estrutura dele, tá? Mas basicamente o nosso notification já está quase que finalizado. A gente já... Só refatorar esse componente de baixo e fazer... E lembrando, esse componente de baixo não vai ter o badge. O badge é só esses dois aqui de cima. Só os novos, que você não verificou ainda. Depois que você verificar, ele vai sumir e vai ficar verde o ícone aqui, perfeito? Então, a ideia é essa. E a gente já basicamente finalizou o new. E nas próximas aulas a gente vai refatorar aí esse componente daqui de baixo, para que a gente possa fazer a mesma lógica, aplicar o mesmo conceito também de verificação para ele, beleza? Só que lembrando que a gente vai trabalhar de forma diferente. Em vez da gente trazer os componentes aqui, a gente vai passar o item lá para dentro para a gente utilizar lá do outro lado, perfeito? Então, pessoal, valeu, um abraço e até a próxima aula. Fala, Dev. Voltando então aqui para mais uma aula do nosso projeto. Vamos lá dando continuidade com o desenvolvimento da nossa aplicação. E na aula de hoje a gente vai começar a fazer umas melhorias no nosso projeto aqui, perfeito? Então a gente vai começar aí com o nosso card principal. E essas melhorias da agora para frente vai ser um pouco mais lento, tá bom? Porque a nossa aplicação em si já terminou. Nos próximos passos agora eu vou fazer um JSON grandão com todas as informações para que a gente possa consumir simulando no real mesmo um banco de dados, perfeito? A gente vai poder ter essas informações, cadastrar essas informações no nosso banco de dados. A gente vai poder cadastrar transação também, ó, pagamento, cadastração, pagamento, a gente não tem essa telinha, então devagarinho a gente vai fazendo essas melhorias, perfeito? Da agora para frente, sem consultar o Figma, sem nada, quero melhorar esse card aqui agora, o que é um dos primeiros passos que a gente quer fazer. Então eu tenho aqui o meu componente estilizado. Eu vou fazer o seguinte, aqui abaixo eu vou criar dois componentes estilizados, const ellipse 1, que vai ser uma view. Na realidade, essa view aqui eu vou trocar por uma imagem. E eu vou criar um outro componente aqui também, que é o ellipse 2. Legal? Então eu tenho agora esses dois componentes aqui referente à imagem. Eu vou trabalhar com eles aqui no meu visual. Eu vou importar ele CTRL barra de espaço. Eu já consigo enxergar os dois. CTRL barra de espaço, o to, né? E eu vou adicionar eles aqui, ó. Eu vou adicionar um aqui acima, o one aqui acima e o to aqui no final. Vocês vão entender o porquê. Porque um aparece logo aqui em cima e outro aparece logo abaixo. E eu vou importar as minhas imagens. Antes da gente continuar aqui, eu quero importar as minhas imagens. Import ellipse 1 png from ponto barra assets barra. Agora eu vou pegar o ellipse 1. Agora eu só vou duplicar essa linha aqui também para que a gente possa pegar aqui o 2 e na frente você poder renomear aqui só a parte do to, beleza? Então já tá as duas certinho. Eu vou colocar uma bem organizado aqui. Então tá aqui, ellipse 1 e ellipse 2. Eu vou colocar aqui source primeiro, ellipse 1, ela vai aparecer aqui certinho, então a gente só vai ajustar essa imagem aqui agora. Aqui no ellipse 1 eu quero colocar um position absolute e eu quero trabalhar com o topo dela. O topo dela vai ser 0, né? Que eu quero que ela suba lá para cima. O left dela agora que eu vou trabalhar, eu quero um 10 pixels para que ela possa chegar um pouco para lá. Opa,
20 pixels, vou colocar um 30. Legal, 30 tá quase, nós estamos quase aproximando de onde que a gente quer. 40 pixels eu creio que vai ficar legal. Eu vou colocar aqui 2 pixels para você ver uma diferença. Então eu creio que 1 pixel vai ficar legal, bacana. Então já deu uma cara totalmente diferente aqui agora. E a gente vai pegar, agora a imagem do search aqui e colocar na nossa. Só que aqui vai ser o elipse 2. Perfeito? Então ela vai ser adicionada e a gente vai trabalhar nisso agora. E vai trabalhar com o mesmo conceito, claro. Eu vou colocar um bottom aqui agora, vai ser um bottom. Eu quero colocar um bottom de... Vamos colocar 0, né? 0. Right, eu vou colocar um 40 pixels, agora vai ser um position absolute também. Legal, olha só onde que ela ficou. Só que eu quero trabalhar mais aqui agora, esse position aqui, eu vou colocar uns 5 pixels só. 4, vamos colocar 0 também, legal, eu acho que é 0 os dois, não vai precisar de fazer muito ajuste. Então legal, a gente já fez uma configuração bacana aí, ó, já deu uma cara totalmente diferente. Aqui eu quero colocar esses dois carinha aqui, ó, pelo menos esse balance aqui, eu quero colocar ele como um z-index 1, para ele ficar por cima do nosso arco. Ele já deu uma ajustada ali, ó. Se você observar, o nome agora ficou por cima daquele círculo. Nessa parte aqui não vai precisar de fazer ajuste, porque ele já ficou ajeitado mesmo, e era isso que a gente queria. A gente vai partir para outros ajustes agora ao seu aplicativo. Fala, Dev! Voltando então aqui para mais uma aula do nosso projeto, vamos lá dando continuidade com o desenvolvimento da nossa aplicação. E nessa aula de hoje eu quero fazer as considerações finais referente a esse projeto aqui, beleza? Então a gente vai desenvolver uma nova estrutura. Você que adquiriu o curso, você vai ter acesso a essa nova estrutura que a gente vai desenvolver. Eu tive fazendo um estudo, na realidade a gente teria que mexer muito aqui na nossa aplicação, então eu resolvi fazer um outro do zero, que seria mais interessante, com novas funcionalidades. Você vai poder adicionar. Nós vamos usar um banco de dados real, consumir nessa aplicação. Vamos criar um back-end também por trás para fazer essa configuração com a nossa carteira. Então você vai ter acesso a todo esse material, perfeito? Então eu quero fazer as considerações finais referente a essa aplicação. A gente desenvolveu aqui uma aplicação, basicamente o visual, com alguns acessórios legais, utilizando a ferramenta React Native. Nós usamos aí o nosso Expo, uma ferramenta maravilhosa para organizar todos esses processos, essas ferramentas externas, ferramenta de terceiro que nós utilizamos. Utilizamos aí o Styled Components para fazer a estilização desse visual que você está tendo aí, desse design que você está vendo por trás, perfeito? E eu vou mostrar um pouco da aplicação que a gente tem aqui, ó. A gente tem aqui a parte da tab, da parte inferior. Então nessa parte principal aqui nós temos as minhas transações, que seriam as últimas transações que você tem, que você cadastrou na sua aplicação, você vai poder colocar, vai aparecer aqui na tela principal para você. Você tem alguns ícones de transações aqui, então tem o seu cartão principal, que você tem valor total. Na realidade aqui seria mais direcionado para uma feature, né? Você teria um valor disponível para você, então essa aplicação iria mostrar aqui nesse local, e aqui tem o nome do seu cartão, tem um menu que te leva, uma imagem que te leva para o menu, para o menu do seu usuário, e aqui tem o nome da aplicação e se você está ativo ou não, perfeito? Então essa seria a tela home, que seria a tela principal. Então nós temos a tela de relatório, que nós estamos simulando através de uma imagem aqui, o relatório que você teve, movimentações, entrada, saída, todo esse processo, entendeu? E aqui você tem algumas transações também referente no relatório que traz aqui para você as últimas. Se você acessar tanto na home quanto aqui em relatório, aqui é mais recém e aqui é ver todos, você vai ter acesso a todas as suas transações. É claro que não vai trazer todas que você tem no banco de dados, mas periodicamente assim, a lógica seria trazer de um mês todas as transações de um mês ou de um trimestre aqui exposto para que você possa navegar,
acessar elas e ver as transações, o que aconteceu, o que foi consumido. Aqui tem a parte de notificação também, que ficou bem legal aqui, a criação do nosso componentes. Aqui nós temos novos componentes que chegou, que você não viu ainda, que está até marcadinho de vermelho aqui, a ideia seria isso. E aqui seria algumas informações que você já viu, que você já estudou, perfeito? E aqui nós temos a parte de configuração da nossa aplicação. Então nós temos aqui o perfil do usuário, que você pode editar algumas informações, que você vai ter acesso a algumas informações. Nós temos aqui as notificações, minha carteira, configuração do login, serviços, centrais de serviço e tem aqui a saída da aplicação, tá? E outro detalhe muito interessante que eu quero mostrar também seria o login. Então seria o login da nossa aplicação. Aqui eu vou mostrar a estrutura agora do nosso app. Aqui nesse arquivo app.txt é o primeiro arquivo que é lido aqui na nossa aplicação no momento que a gente gera, que a gente faz o build dele ou que você vai gerar para o cliente, então para o seu usuário final. Esse aqui seria o primeiro aplicativo, seria o primeiro arquivo que é lido, e nesse local aqui a gente tem a configuração das fontes, tá? A gente está utilizando duas fontes aqui na nossa aplicação e a gente configurou passou ela todo por parâmetro aqui para que a nossa aplicação possa distribuir em tudo quanto é lugar onde que a gente acessar. Aqui dentro da estrutura da raiz aqui do nosso projeto, a gente tem a pasta SRC, que é uma abreviação de Source, onde que a gente coloca todas as nossas configurações. Tudo que a gente desenvolveu, a gente colocou aqui dentro dessa pasta. Fora dela, a gente só vai mexer com configuração da aplicação, configurações específicas que a gente colocou, que a gente criou no decorrer de todo o nosso projeto. Então a gente fez tudo aqui fora. Aqui dentro tem todo o que a gente criou, que a gente desenvolveu. E eu vou falar um pouquinho de cada uma agora dessas pastas. Aqui nós temos a pasta Types, onde que a gente criou as nossas tipagens genéricas, para que não fique com aquela tarjeta de erro lá, incomodando você. Então a gente faz isso, a gente faz as configurações aqui. Isso referente ao TypeScript, tá? Seria as tipagens, a gente vai substituir tipagem, a gente vai criar a própria tipagem nossa aqui. Como que você pode acompanhar no decorrer do projeto? A gente criou a tipagem das rotas. A gente criou uma própria tipagem para não dar erro, para não ficar incomodando aquela tarjeta vermelha, para não incomodar também a gente lá, nesse processo todo, perfeito? E a gente tem a pasta Astes, onde que a gente coloca todas as imagens do nosso projeto. Aqui a gente tem a pasta de Components, ainda onde que a gente cria component para que a gente possa distribuir na nossa aplicação e fazer reaproveito dela em qualquer local onde que a gente quiser, perfeito? Então nós temos a nossa pasta de config, que a gente não usou, a pasta de hooks também não, a pasta de house, onde que a gente configurou as nossas rotas. Separadamente a gente organizou tipo as rotas não autenticadas, as rotas não autenticadas, né? As rotas que precisem de autenticação, claro, para que você possa navegar na sua aplicação. E colocamos também aqui as nossas tabs, organizamos tudo de forma separadamente, para que se uma outra pessoa, um outro programador vir trabalhar no seu projeto, ele vai saber certinho aonde está cada coisa aqui. Se você der um trabalho para ele assim, falar, eu quero que você faça uma mudança nas minhas tabs, então ele vai saber aqui que o arquivo de tabs está aqui. Em todas as rotas de tabs vai estar todo organizado separadamente aqui, perfeito? E a gente tem as nossas screens, onde estão as nossas telas, e claro que aqui dentro a gente tem uma separação legal aqui também. Eu tenho aqui o nosso app, que seria rotas autenticadas. O ALF seria as nossas telas, rotas não, seria as nossas telas não autenticadas, que não precisam de autenticação. Então as nossas telas estão aqui dentro e tem as nossas telas das tabs aqui também. Nós temos 4 tabs, então temos 4 telas e elas estão aqui, aqui estão nossas telas: a carteira, notificação, relatório e a nossa tela de settings, que é de configuração. No ALF temos o nosso cadastro, login e recuperação de senha. Aqui no ALF temos a nossa tela de adicionar cartão, detalhes do cartão, perfil, transações. Perfeito? Então, só para o seu entendimento, cada tela tem a sua separação certinha para ficar organizado. Agora, aqui em Routes, eu quero fazer um detalhe muito importante que eu quero mostrar para vocês a tela de login também, que eu estou mostrando só a tela como que se tivesse autenticado, perfeito? Então, eu vou mostrar todo o projeto, tudo que a gente criou no decorrer dessas aulas. Eu vou criar aqui uma const chamada user, que ela é verdadeira, tá? E aqui eu vou fazer uma verificação assim, ó. Eu vou fazer uma verificação. Se user for verdadeiro,
ela vai mostrar o app routes, que seria essa tela aqui de autenticada, que você, se for verdadeiro, se tiver um app, um usuário conectado à nossa aplicação, então ela vai ser verdadeira e vai mostrar essa aqui. Se caso for falso, ela vai direcionar você para auth, que seria as rotas não autenticadas. Então se for aqui, ó, false, ela automaticamente ela direciona a gente lá para as rotas não autenticadas. E aqui você navega, tem a sua recuperação de senha, voltar, tem a sua tela de cadastro também, que você pode fazer o seu cadastro certinho aí. Ela está scrollando para cima e para baixo, perfeito? Então você tem aí toda uma configuração legal. E se você quiser logar, você pode aqui logar. Tem cadastro com o Google, com o Facebook também, perfeito? Então nós temos aí uma aplicação quase completa, direcionando para o visual, perfeito? Então aqui a gente desenvolveu o visual dela e eu quis mostrar para vocês todo o processo aí que a gente passou nessas aulas e ficou uma aplicação legal, apresentável aí que você pode colocar no seu portfólio também, apresentar para empresas. Você pode gerar uma build, mandar para seus amigos, falar, ó, tá aqui o que eu desenvolvi. E você pode postar o código aí, pode usar ele comercialmente. Se você quiser implementar mais coisas, utilizar aí como em produção para você colocar para os seus clientes finais, adicionar mais informações, pode ficar à vontade, perfeito? Então o código é seu. E seria isso. Nós damos por encerrado agora essa aplicação. Nós vamos fazer atualizações bem pouco agora, e daqui para frente a gente vai partir para um outro projeto. A gente vai desenvolver a aplicação de financeira também, mas que você possa controlar os seus gastos, perfeito? Então, pessoal, valeu, um abraço e até as próximas atualizações, até o próximo projeto.